um bom dia aí para quem estiver nos assistindo. A gente está no canal do Bloco Cruel no YouTube. É... Bom, essa é a nossa primeira live aí, dá para vocês perceberem que o canal é novo, né? Inclusive eu peço aí para quem está assistindo, quem for assistir na posteridade, para que se inscreva aí no canal do Bloco Cruel. Quero falar brevemente antes de apresentar esse trabalho. O canal é da minha banda, né? Da banda que eu faço parte, melhor dizendo. A gente começou por conta do meu conhecimento de Sérgio Sampaio, que me trouxe, né, uma nova energia para voltar a tocar, porque eu já estava há um tempo um pouco parado devido à questão da faculdade. E quando eu conheci Sérgio, eu me identifiquei instantaneamente com toda a sua obra, e isso me fez que eu contagiasse também os meus camaradas músicos, né? O Chaparrou, o Juruna, quero até mandar um abraço. E foi quando eu conheci Hugo Mota também, meu camarada, através do Lucas Santiago Matos. O Hugo já conhecia Sérgio Sampaio, e aí a gente começou a empreender, né, esse resgate aí de boa parte da obra de Sérgio. A gente toca praticamente canções de toda, né, que atravessa toda a sua obra, né, não só de um disco ou outro, mas tentando trazer assim, na medida do possível, né, a sua totalidade também. E foi aí também que a gente começou a conhecer outros compositores, né, pelo menos eu, como o Itamar Assunção, o Arrigo Barnabé, né, músicos também que fazem parte, né, dessa época aí. E, bom, a gente está aqui hoje, né, porque eu conheci o trabalho do Washington Luiz, e quando eu postei lá a proposta do vídeo, a gente se conheceu e trocou várias ideias, né? Gostaria de apresentar aqui o Washington, né, que é na verdade o dono do texto que eu estou aqui em mãos, que é o seu TCC, né, que é o Sérgio Sampaio, Antitropicalismo na canção de um tropicalista convicto, Washington Luiz Teodoro Prudêncio, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Letras. Bom, o Washington nasceu em Porto Alegre, tem 58 anos, é publicitário, artista gráfico, formado em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente é servidor público federal. Bom, Washington, eu queria que você se apresentasse aí brevemente, fizesse esse resumo da sua obra para a gente poder exibir o vídeo e trocar uma ideia aí. Beleza, então, Arthur. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí pela oportunidade, né, e o interesse que tu teve no meu texto, que, apesar de ser um trabalho de conclusão, eu costumo dizer que é um trabalho de fã também, né? Até porque o Sérgio Sampaio inspira essa questão, né? Como tu falou, quando o cara tem contato com a obra dele, imediatamente tu te identifica, né? Se tu realmente curte essa cena mais alternativa, tu está à procura de coisas que violem essa prática sagrada aí do mainstream, né, que era sagrada entre aspas, né? Então a gente procura muito os profanos, né, que estão fora desse circuito, que é o que interessa pra gente, na verdade, né? Porque a arte se expressa dessa forma e é da natureza da arte ser dessa forma, né? Procurar sempre uma contestação, uma via alternativa, um modo diferente de ver as coisas também, né? Tanto o que é expresso na arte, quanto em termos de comportamento também, né? Uma coisa que nos chama a atenção também. Quando o artista se comporta como o trabalho que ele faz, né? E o Sérgio Sampaio é 100% isso, né? É um artista 100% autêntico. Sim. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de lembrar de 3 pessoas que são fundamentais aí nessa sequência
da divulgação do trabalho dele e de tornar ele registrado para que as futuras gerações pudessem saber dele, né? Que são a Mara de Moraes Sampaio, que é a irmã dele, que tem um zelo incrível assim pela obra dele, pela pessoa dele, né? E é uma memória viva também da obra dele, e sempre que procurada, ela é muito solícita com quem realmente tem esse interesse também, né? Esse interesse sincero em divulgar a obra dele. O Rodrigo Moreira Gomes também, que é um cara muito importante nesse processo aí, porque é o biógrafo dele, né? Uhum. O trabalho que ele fez, até o livro dele está aqui atrás. Vou pegar aqui. Que essa aqui é a primeira edição. Ah, sim. Que é a que serviu de referência. Sim. Os dados biográficos que tem no TCC são todos extraídos desse livro, né? Estão escritos em paráfrase lá no TCC. Então, o Rodrigo é um cara que fez um trabalho muito meticuloso. Então, o livro dele já está até na 3ª edição, se não me engano. Sim. Se encontra para venda nas plataformas de venda de livro, hein? E a terceira pessoa que é fundamental também, porque resgatou um trabalho dele que estava na gaveta, que é o Zé Cabaleiro, né? O Sérgio Sampaio, quando faleceu, estava trabalhando no disco Cruel, que aliás dá nome à tua banda, né? Sim. Inspirou para dar o nome da tua banda. Sim. E é um trabalho atinge outros níveis assim de harmonia, de letras, né? A gente vê que ele caprichou mesmo, né? Nessa questão, às vezes, talvez os trabalhos anteriores dele é uma coisa mais intuitiva, desse impulso que o artista tem em criar, né? E no Cruel ele já dá uma elaborada maior assim nas harmonias e tal. Uhum. E o Zé Cabaleiro é um cara que conseguiu fazer um trabalho realmente espetacular, pegou o espírito da coisa, né? Uhum. A gente ouve o disco assim, a gente ouve do início ao fim, a gente vê que tem uma unidade assim, uma sinceridade de propósito. Então, sim, maravilha. E quanto ao meu trabalho, Hum. Voltando a essa questão que me motivou, foi justamente isso, de perceber no Sérgio Sampaio, coisa que eu comecei a perceber desde o início, também estudando um pouquinho a Tropicália, é que ele foi de certa forma cooptado, principalmente pelo Raul Seixas, né, a fazer um tipo de som em que houvesse essa certa predominância assim, dessa influência do rock e do blues e desse timbre em relação a questão da música na canção, né, a parte musical, a parte instrumental na canção, teve muita influência da Tropicália. Então ele, apesar de perceber nele, ouvindo o disco foi que eu ouvi mais de início, que foi o Tem Que Acontecer, que é o segundo, relançado, tá ali atrás também, capinha de CD relançado pela Warner em CD. Mas eu tinha percebido justamente isso desde o início, que o Sérgio Sampaio era um tropicalista convicto, como a palavra que eu usei no TCC, que ele foi convencido, de certa forma, a seguir também essa ideia da Tropicália, né? Mas, como tu percebe no segundo trabalho dele, que é o Tem Que Acontecer, isso se inverte. Porque ele era um cara da tradição, né? Do samba, até do bolero também. E que isso no Tem Que Acontecer, de certa forma, coloca na medida certa em relação às principais influências dele, né? Que é muito da tradição da música tonal brasileira, né? Então, eu procurei expressar isso de alguma forma, exprimir isso de alguma forma no TCC, que era uma coisa que realmente eu acreditava e que eu estava vendo ali, né? Sim. E onde é que a gente pode... Fala pra galera onde é que eles podem acessar, Washington, o seu trabalho. Ele está disponível no repositório digital da URGS, né? Que é o Lume. Uhum. Sim. Que é onde ficam Se botar no arquivados... Google lá, acha, porque eu achei pelo Google mesmo. Tranquilo. Não, tranquilo, acha tranquilo. Eu fiz uma pauta Opa, aqui, né? tudo bom?
Eu fiz uma pauta aqui, como eu te falei, e cara, assim, eu acho que para começar seria bom ir direto na tese central do seu trabalho, né? Que você disse que a ênfase foi marcar o afastamento da Tropicália desde da sociedade cavernista, né? E até que ponto o Sérgio Sampaio bebeu da Tropicália e o quanto que ele se afastou também disso, né? Porque tem essa questão, né? Então, como que se deu esse processo de busca por uma identidade própria, né? Eu acho que esse que é o ponto central aí do seu trabalho. Eu queria que a gente começasse por esse ponto aí. Essa é uma questão que me. Eu vou tirar o fone aqui. Tá. Posso ficar com fone? Pode sim, cara. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo sim, pode mandar ver. Tá, beleza então. Bom, eu acho que por uma característica pessoal do Sérgio Sampaio, a obra dele acabou se afastando desse, digamos, mainstream que a Tropicália cobiçava, né? E essa questão acabou determinando que ele se aproximasse mais do pessoal do samba, né? E até há casos em que o próprio Rodrigo Moreira Gomes conta sobre ele receber um compositor na casa dele e que foi impedido de entrar pelo porteiro. Agora não me lembro qual deles é um compositor da velha guarda de uma das regiões do Rio de Janeiro ali. E o Sérgio Sampaio, com o Raul Seixas, acabou tendo essa visão que o tornava mais próximo dessa ideia, né? Que acabou sendo refletida, de certa forma, no Sociedade Cavernista. E é uma coisa curiosa nesse trabalho também, que o único samba que o Raul Seixas gravou na vida, acho que esse é outro dado que até poderia constar do trabalho, né? E o único samba que o Raul Seixas gravou na vida foi o Sérgio Sampaio que sugeriu, né? Que a gravação fosse feita na Sociedade Cavernista. Até uma coisa bem curiosa, né? Eu acho que ilustra, de certa forma, isso, como que o Sérgio Sampaio conseguiu fazer o Raul gravar um samba, né? Aquele, eu não lembro o título, mas eu vou na vida e nem vejo meu enterro que vai passando no jornal. Esse aí é o samba que consta lá naquele trabalho. Então, eu acho que paulatinamente o Sérgio Sampaio reviu essa ideia, que ficou muito plasmado no segundo LP dele. Então, essa é o dado mais concreto que se tem para ilustrar isso, é justamente como isso ocorreu no segundo LP dele, que é o Tem Que Acontecer, né? Se no primeiro tu tinha uma sonoridade muito timbrada pelo rock, muito afim a essa ideia da Tropicália, né, que misturava o tempo todo elementos da cultura externa com a cultura popular brasileira, né, na canção. No segundo, isso fica bem invertido. A cultura brasileira da canção na essência, com algumas pitadas dessa ideia, né, do blues, do rock. E para mim isso fica claro justamente no confronto desses dois trabalhos, que foi o que eu tentei passar e a ideia que eu utilizei para escrever esse TCC, né? O Sérgio Sampaio, como o título do trabalho diz, ele é um tropicalista convicto. Convicto na etimologia quer dizer que foi convencido, ele foi cooptado, né? Geralmente se tem a ideia que foi consagrada pelo uso da palavra convicto de o cara ter certeza daquilo, né? Não, estou convicto disso, mas na verdade convicto foi convencido. Na etimologia é isso, né? Réu de quem se provou a culpa, né? Quer dizer, então tem também um jogo semântico aí nessa ideia, né? Então para mim fica bem plasmado isso
em relação a esses dois trabalhos, né? Eu quero botar meu bloco na rua, que tem essa ideia, é muito apegada à Tropicália, e talvez até pela época também, né, que se vivia, isso de certa forma se impôs. E depois o Sérgio Sampaio tomou a trajetória que era mais das origens próprias dele, né? A biografia do Rodrigo fala muito disso, dele curtir muito bolero, por exemplo. E se tu for observar, muitas das composições de Sérgio Sampaio são blues abolerados. É bem. Eu até custei a perceber isso. Depois é que eu comecei a perceber, mas que ritmo é esse que esse cara toca, né? Eu fiquei tentando entender o que é isso. E não sei se seria um bolero ablusado ou um blues abolerado, né? E muitas das composições dele têm esse ritmo. Isso, de certa maneira, se reflete também no Roberto Carlos, né? Se tu vê aquelas baladas dele, tem uma levada de bolero também, né? E o bolero é quase um ritmo que foi incorporado à cultura nacional, embora não seja originalmente brasileiro esse ritmo, né? É um ritmo que muito se confunde também com a cultura brasileira, né? A cultura cancionista brasileira. Muito por conta também da influência do pai, do Raul, né? Que era maestro. Sim, sim. Essa influência toda aí. Deixa eu só ler aqui um comentário. O Vitor Hugo Rosa fala: sensacional reviver Sérgio Sampaio nesse momento crítico de nossa sociedade, de certa forma, decadência da arte em detrimento do capitalismo. É mais que necessário, é vital. Valeu, Bloco Cruel. E ele diz também: o trabalho de vocês é essencial. Parabéns ao Washington pelo excelente texto, aprofundamento e reflexão sobre o grande artista Sérgio Sampaio. Valeu, Vitor. Vitor, para quem não sabe, é um grande instrumentista, músico de São Gonçalo, companheiro aí de luta também. Obrigado aí, Vitor. Isso aí. E Washington, a questão também, que é meio que um mote também da persona do Sérgio, né? Que é a questão da marginalidade, e você afirma que a marginalidade do Sérgio se deu por muitos motivos, né? Mas o principal foi a sua própria escolha, né? Isso que é também emblemático, né? Porque essa escolha ela traz consequências também, né? E como que era essa relação do Sérgio com o mercado? Como é que funcionava o mercado fonográfico nessa época? Caiu a minha... Só um momento, caiu aqui a minha imagem, mas pode continuar que eu vou trocar a bateria aqui. Esses dados todos o Rodrigo Moreira Gomes traz na biografia, né, do Sérgio Sampaio. E muita ideia ele trocou além da ampla pesquisa que ele fez, muita ideia ele trocou com a irmã do Sérgio, né, que foi uma fonte dele. E esses dados ele traz também para biografia do Sérgio Sampaio. Eu faço essa leitura também, né? E de como essa ideia da marginalidade se exprimiu nas canções dele. E realmente o Sérgio Sampaio talvez seja um dos poucos artistas que entraram no mainstream, porque ele acabou entrando, né? Eu quero botar meu bloco na rua, que não admitiu se vender, né? Não sacrificar a arte dele em nome de uma proposta comercial ou algo que pudesse dar um retorno, que ele pudesse capitalizar em termos de popularidade, em termos de sucesso mais fácil mesmo, né? Isso ficou tão expresso isso que o próprio Sérgio ficava muito chateado quando queriam que ele tocasse o bloco, né? Ele acabou, de certa forma, entendendo isso como uma maldição, né? Porque uma canção que ele fez tão boa quanto tantas, como todas as outras, se pode dizer, né, que ele fez. E o pessoal, por conta desse sucesso alcançado na divulgação do disco e na exibição nas rádios, execução nas rádios,
de certa forma, esse sucesso também ele tomou assim como uma espécie de maldição, me parece, porque foi um vórtice que absorveu essa possibilidade que ele tinha de se tornar um compositor conhecido por toda a sua obra, né? E não apenas por uma canção. Né? E também tem uma série de questões que envolvem, eu acho, o mercado do disco. Isso fica muito claro em relação ao que muitos artistas falam, né? Até o próprio Tim Maia refere muito isso sobre o tal do jabá, né? Que o produtor ou a gravadora ou dessa época da história do rádio brasileiro tinha muito disso, né? Tinha que bancar, o empresário tinha que bancar o artista, né? Tinha que pagar um jabá na rádio para ele poder ser tocado. O Tim Maia fala com uma certa ironia disso, né? Faz piada disso. O Sérgio Sampaio não se vendeu para esse esquema aí, né? Isso fica muito claro, né? Ele continuou fazendo a arte dele, independente dessas necessidades, digamos, que essa questão toda que envolvia o artista exigia. Eu acho isso, em relação ao temperamento artístico dele, muito louvável, né? Embora isso causasse, digamos assim, um prejuízo financeiro para ele. Mas ele realmente não admitiu interferência. Né? E essa marginalidade em relação ao que o levava a compor e os temas da constituição da carreira dele, também se refletia nesse comportamento como artista. Então é um exemplo, né, que a gente tem como um artista na essência, né? Eu vejo dessa forma. A consequência de estar tocando, pelo que eu posso entender da visão que ele tinha da arte, era a qualidade do trabalho. Uhum. Não outras questões, né, que interessassem a novela ou ao programa de auditório. Né? E ele via, acho que a arte dele estava em primeiro plano, e as outras coisas eram consequência, né, da qualidade do trabalho dele como artista. Sim, sim. Eu leio dessa maneira. Isolou ele, mas também trouxe um diferencial também, né, para sua proposta. E você fala que no seu trabalho você ia aproximar a canção do Sérgio à questão da poesia, né? Mas só que você tomou um outro rumo nisso aí, né? Porque tem a questão poética, você diz que não podia ser separada da questão musical, não é isso? Uhum. O estudo da canção também na URGS foi encabeçado pelo professor Luiz Augusto Fischl, né, que é o orientador desse trabalho, e ele faz questão justamente de dar à poesia e à canção estatutos próprios, né? Porque a canção não pode ser lida como poesia porque ela foi imaginada para ser canção. Embora tenha elementos da poesia na letra de música, logicamente, né? De certa forma ela é prima irmã, né? A letra de canção é prima irmã da poesia, composta para ser lida, escrita para ser lida, né? E realmente o próprio Chico Buarque refere-se a isso também, né? Que ele não gostaria de ser parceiro dele mesmo, tipo escrevendo uma letra e depois botando música, que as duas nascem juntas. Ele fala muito isso. E até tem uma canção do próprio Chico Buarque que é terminada pelo Vinícius, que se não me engano, é Desencanto. Acho que é Desencanto, né? A sua lembrança me dói tanto, eu canto para ver se espanta esse mal. Não sei se é essa ou é aquela que ele gravou no Construção. Uma delas ele diz que dá para o Vinícius terminar porque justamente por esse aspecto, né? Ele não
não tinha conseguido casar as duas coisas no final, né? Então ele dá para o Vinícius terminar. Sim. Então a poesia é uma coisa que tem é uma manifestação da arte e a canção é uma manifestação de estatuto próprio. Então analisar a canção como poesia realmente é um pouco difícil, porque tu não pode descartar o elemento música, né? Sim. E é essa ideia que se tem em relação a tomar a canção e analisar a canção dentro da canção, com os valores próprios dela, e não como poesia, né? Uhum. Essa é uma ideia que se fortaleceu dentro desses estudos que o Luiz Augusto Fischer faz e que o próprio Luiz Tati, no Cancionista, também fala, né, no livro dele, né, sobre a dicção própria do compositor, né, como cancionista. Sim. E queria voltar um pouco, Austin, da questão que você falou, a gente conversando lá no privado, né, que você disse que em 87 trabalhava lá com publicidade, né, na RS Scala, em Porto Alegre. E aí, Isso. quando chegou o estagiário te perguntando se você conhecia o Sérgio, né? Eu queria que você falasse como é que foi isso, como que você conheceu o Sérgio, como que você se tornou um divulgador da obra dele, né? Porque você disse para mim que na universidade você tinha essa militância também, né? Queria saber um pouco disso. Sim, sim, sim. Eu trabalhava na RS Scala e chegou um estagiário pedindo para fazer um estágio lá, né? Ele não era estagiário ainda, ele estava pleiteando uma vaga de estagiário lá. E ele conseguiu. E na primeira semana já interessante que ele veio com uma canção que ele dizia, pô, tô procurando um cara, a gente falava muito sobre canção e tal, nos intervalos do trabalho, né? Ele disse, tô procurando há horas aí um cara e não acho, que tem uma canção dele que Fui internado ontem na cabine 103. É o Sérgio Sampaio, tu conhece? Eu digo, cara, não conheço, cara, pelo nome, não tô lembrado, assim, pelo menos. E realmente eu não conseguia lembrar que o Sérgio Sampaio era compositor do Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, que marcou muito a minha infância, que eu tinha 10 anos quando essa canção foi lançada, né? E foi aquele sucesso, e de repente a canção parou de tocar nas rádios, e eu cresci sem saber que aquele autor que tocava nas rádios era o Sérgio Sampaio. Depois eu saí, depois a gente trabalhou junto um tempo, sem ele conseguir achar, né? Esse LP eu também não consegui descobrir quem tivesse, não soube dizer para ele. Eu fui trabalhar numa outra agência que eu conheci um cara chamado Luiz Carlos Fetter, que é artista gráfico, ele foi professor recentemente de uma universidade particular aqui também. Então o Luiz Carlos Fetter era, na época, cartunista e crítico musical. Ele tinha uma tira que era veiculada no jornal Pioneiro de Caxias do Sul, e também escrevia uma coluna sobre música, sobre canção no meu jornal. E a gente começou a conversar sobre isso, e eu citei essa canção, né, do Sérgio Sampaio e tal. Ele disse, cara, eu sou muito fã desse cara. Tenho todos os discos dele. Eu digo, cara, então tu vai ter que gravar para mim, porque... E aí ele me citou, né, sabe quem é... Sabe o que ele compôs também? O que ele compôs? Eu quero botar meu bloco na rua. Pô, mas o Sérgio Sampaio é o compositor dessa canção. Para ver como mesmo um cara que era muito interessado em canção, como eu sempre fui, né? Essa memória se perdeu, né? Porque o Sérgio Sampaio acabou saindo do circuito das rádios. Talvez uma outra canção dele tenha tocado. Até uma outra eu conhecia também, não sabia que era dele, que é aquele samba... Quanto mais eu sofro, mais coração me aparece. Eu já tinha chegado a ouvir, e o pessoal às vezes tocava assim em rodinha de violão, assim.
E era uma canção também que não se conhecia o autor, né? Mas conhecia a canção e não se conhecia o autor. E esse estigma perseguiu o Sérgio Sampaio, né? E na URGS, como tu disse, o Fetter gravou para mim. Eu tenho a fitinha ainda que ele gravou, Tem Que Acontecer, e eu depois comprei, foi relançado, o disco tá aqui atrás. Eu quero botar meu bloco na rua, e eu gravei esses 2 discos, e sinceramente também eu tinha em fita, e eu comecei a espalhar esse trabalho dele pela URGS, e de repente o cara se tornou muito conhecido lá dentro, né? Até um pessoal que era mais da vanguarda, que tinha um programa na rádio da universidade, divulgou muito a obra dele através da rádio da universidade, da URGS. E assim o cara... E de repente, quando eu vi alguém comentando sobre o Sérgio Sampaio lá, eu digo, pô, mas isso aí é a semente quem plantou aqui acabou sendo eu, né? Eu consegui divulgar a obra dele lá dentro. E por um caminho mais ou menos natural, eu acabei optando em fazer esse trabalho de conclusão também, analisando parte da obra dele, né? E agora estamos aqui, né? Como a gente pode ver, tomou proporções maiores, né? Sim, sim. É muito importante, principalmente nesse tempo aí inicial. Mas ainda hoje, assim, por mais que o Sérgio seja um cara muito conhecido hoje, como a gente falou, né, é ainda importante esse trabalho de divulgação, principalmente das outras músicas, né, de todo o restante da sua obra que não é tão Sim, conhecida assim, né? Às vezes você toca, sei lá, Viajei de Trem, o cara não sabe não conhece, né? Ou sei lá, Tem Que Acontecer mesmo, ou sei lá. Eu na banda, né, no Bloco Cruel, a gente toca, como eu falei, assim, a gente só não toca músicas do Cavernista ainda, mas a gente tem essa preocupação, assim, de trazer Foi Ela, né? Trazer várias canções que não são tão conhecidas, né? Magia Pura e tal. Mas, enfim, só queria ressaltar aqui, galera, que a gente está falando sobre o TCC, né, do Washington Luiz, Sérgio Sampaio, Antitropicalismo na Canção de um Tropicalista Convicto. Podem procurar aí, né? E, Washington, de que forma que você vê, né, esse resgate da obra do Sérgio, continuando esse assunto que eu estou falando, né, de que forma que você vê o resgate dessa obra do Sérgio por diversos artistas hoje, né? Porque se a gente coloca no YouTube aí, hoje tem vários artistas tocando, né? Como é que você vê essa profusão aí do Sérgio em outras vozes, né? Em outras interpretações, né? Como é que você vê isso aí? Eu pesquiso muito no YouTube de regravações, né, das canções dele. Tem um trabalho também que me chama muita atenção, que é do Juliano Gauch. Né? Gosto muito. Uhum. Tem uma canção dele que eu acho muito linda, que eu não conhecia também, que é Hoje Não. Eu acho muito lindo. O próprio Sérgio toca naquele conjunto de vídeos em que ele toca num botecão, assim, né, com a cerveja do lado, assim. E ele fala muito com muito carinho nessa canção. Cara, eu acho sensacional, cara, porque justamente a obra dele chama a atenção dessa cena mais alternativa, justamente por tudo isso que a gente está falando, né? Pela qualidade da obra dele. E ele vai ser sempre uma escolha mais ou menos natural de quem procura canções de qualidade, canções de sinceridade, né? Do artista que se expressa verdadeiramente pela sua arte. Então, a canção, de uma maneira geral, é uma das primeiras coisas que a gente toma contato com a arte, né? Como a gente falou há pouco sobre o rádio ser é uma coisa que tu deixa também bem clara ali, faz questão de marcar. E hoje o nosso rádio é a internet, né? Então, até é curioso isso,
porque, como eu destaco também lá no final, é justamente isso que ocorreu, começou a ocorrer quando quando o Sérgio Sampaio faleceu, né? Foi em 94, o ano da morte dele. E justamente no momento em que essa nova, digamos assim, plataforma de, de, de se ouvir e de se conhecer outros artistas começou a se popularizar, né? Que foi que é a internet. Os primeiros passos da internet começaram a dar justamente nessa época, né? Entre 94, 95. Não se tinha o MP3 ainda, né? Mas já estava surgindo o YouTube e outras, o Google também, né? Tu pesquisava, já tinha os sites de compartilhamento, como o Kazaa, por exemplo. Soul Seek. Então, sim, o Emule, né? Emule. Tinha o Então, Mirk e o Soul Seek nessa época também. uh, e imagina, né? A obra do Sérgio se popularizou também através através do compartilhamento, né? E essas bandas que gravam ele agora e esses artistas que gravam ele estão todos na cena alternativa, digamos, entre aspas, né? Porque hoje o alternativo equivale, né? Porque a internet, que é esse meio caótico, assim, é justamente essa garimpagem que faz com que tu ache as pepitas mais valiosas, né? Tu não vai encontrar nesses artistas 100 milhões de visualizações desse aí, tu acha em outros artistas, né? Que tem um espaço comprado, né, nas grandes mídias de comunicação de massa, né? Uma banda como a tua, como aquela que eu te citei, a Alquimia Voodoo, por exemplo, que não tem vídeo de Sérgio Sampaio, mas cujo guitarrista conhece muito a obra dele, e eventualmente toca também nos shows dele. E outras, né? Essa é a ideia. Essa ideia é que a obra dele se popularize através dessa abertura de mentes, digamos assim, né? Que é o que a gente precisa hoje, né? Tanto no cenário artístico quanto no cenário político, né, que a gente está vivendo. Sim, e a obra dele fala muito, apesar, né, de você ressaltar que o Sérgio tem essa questão confessional, né? Mas isso de nenhuma forma deixa de refletir o contexto sociopolítico, né? E ainda hoje, assim, porque se a gente pegar, por exemplo, filme de terror, é como se a gente também tivesse vivendo um aprofundamento, né, de questões sociais que ele viveu, mas que hoje também se mostram presentes e necessárias no sentido do combate, né, e da denúncia que ele propôs também Sim, naquela época, né? certamente, certamente. Até eu faço um paralelo entre filme de terror, um paralelo bem rápido, entre filme de terror e Acorda Amor do Chico Buarque, né? Se tu vai ver, a música Acorda Amor é muito conhecida, quer dizer, ele até assinou como pseudônimo, né? Justamente para fugir da repressão, né? E o filme de terror tem a mesma essência, né? Até, não sei se filme de terror é mais antigo até que Acorda Amor, Chico, em que ele diz para tomar cuidado com os vizinhos, né? E é um negócio bem Tenso. sério isso, né? É bem tenso, né? É. Mas é isso. E o Chico manda chamar o ladrão, né? Porque tem gente já no vão de escada. O próprio outra canção do Chico também que fala nisso é Hino de Duran, né? Que se a gente for olhar para o título Hino de Duran é o dedo duro, né? Dedurando. Se tu falas muitas palavras sutis, sabe que a lei tem ouvidos para te delatar nas pedras do teu próprio lar. O filme de terror é exatamente isso, né? Esse ambiente tenso que se vive, e tu não sabe de onde é que pode vir o perigo, né? Que tem que ter cuidado com aquilo que tu fala. Pelo menos na época da ditadura era muito assim, né? Eu não sei até que ponto isso está ganhando corpo hoje, né? Sim. Espero que isso seja resolvido em breve, né? Porque
Não faz sentido, né? A arte ser vigiada e o artista não poder se exprimir da maneira como ele achar melhor, né? Exatamente. Isso é uma iniciativa só dele, né? Ninguém tem que pautar o artista, né? Talvez Claro. esse seja um dos pontos que mais norteou a carreira do Sérgio Sampaio também, é o fato de não querer ser pautado, né? E até eu acho que tem uma canção que ele fala nisso, até exatamente nisso. Fui tratado como um tolo, enganado, Enganado, feito um feito um bobo. bobo, Aham. devorado pelos lobos, Isso. derrotado sim. Então isso diz exatamente isso, né? É a inconformidade dele por quererem pautar o trabalho dele, né? Então o artista não tem que ser pautado, né? O artista tem que ser pautado pela própria sensibilidade dele diante do tema que ele quer abordar, né? E nesse ponto eu falo muito do descolamento dele da obra dos tropicalistas também através disso, né? Que ele é um artista individual na essência. Ele não estava exatamente preso a uma catarse coletiva, né? A catarse pela arte se dá através do testemunho dele, né? E eu acho que assim ele queria ser visto, não por pertencer ou ser filiado a esse ou aquele movimento. Sim. A Tropicália pregou isso, né? É como o Caetano fala nisso também sobre essa característica de exposição que teve a Tropicália, né? De certa forma ele faz algumas observações em relação ao que o Tom Zé continuou fazendo, porque a Tropicália foi né, tô aqui, né, cheguei e tal, né, se mostrou com toda, com toda aberto em todas as possibilidades que a arte poderia exprimir, tanto é que a Tropicália também se utilizou de outras formas de expressão, como a pintura, a própria moda, né, com os parangolés, que eram aquelas roupas que eles usavam, aquelas roupas de plástico. Então, a Tropicália foi uma ideia central, uma ideia pensada e casada em todos os tipos de manifestação que envolveu, né? E a crítica da Tropicália se deu dessa forma, assim, de forma... Tem um dos autores que escrevem sobre canção que fala nisso, né? Insístole e diástole. A bossa nova ser mais contida, né, que também mais ou menos expressava essa ideia, e da Tropicália ser um bota fora geral, assim. O Sampaio não, né? O Sampaio, da marginalidade, ele levantou o discurso dele, né? O discurso artístico dele. Que é também Através uma do... militância, né, Washington? Sim, que é através de quem olha de fora, olhar para ele, né? Olhar para as coisas que ele tinha para dizer, né? E não exatamente ele cavar um espaço maior do que se imaginava assim em relação ao que a própria canção em si tem, né? Que é essa coisa do compositor com a obra dele, com o instrumento dele tocando, né? Esse germen, né, que tende a se popularizar. Há uma certa inversão de valores nisso, né? Porque tu pensa num programa como The Voice, por exemplo, hoje, que tem toda uma estrutura de luzes, divulgação e tal. O artista ali no meio é uma pequena parte só daquilo, né? Se pensar bem nisso. Uhum. É uma coisa que me choca, assim, em relação a isso. É uma Não construção imagino artificial, né, aquilo. isso, eu não imagino o Sérgio Sampaio metido nisso, né? Ou artistas que se orientam por essa ideia, né? Esse ponto de atração que é a obra dele, né? Como te fez chegar até ele, por exemplo, não é por essa superexposição e sim é pela arte em si, né? Exatamente. O artista e a sua canção, né? União entre Deus e o músculo que faz poderosa a sua criação. Como Sim. diz na canção maiúsculo dele, né? Então, a arte, na minha visão, também se constitui assim, né?
a junção de todos os que trabalham nela dão a sua contribuição e o todo compõe esse grande cenário. Claro. Eu também penso dessa forma. É através dessa expressividade mesmo, dessa potência da arte dele que se atraem outros olhares, né? Então, caminhando para o final agora, Washington, queria deixar um espaço aí para as considerações finais e agradecer aí a sua presença, agradecer também que você cedeu o texto aí numa boa, e para mim foi ótimo fazer esse vídeo e contribuir também de alguma forma, na medida do possível sempre, né, para a divulgação da obra do Sérgio. A gente continua tocando o Sérgio. Em breve a gente vai fazer algumas lives aqui no canal, né, para tocar aí com a banda e tal, também tocar nossas composições próprias. Queria agradecer quem assistiu a live, né? Tô vendo aqui que a professora Cecília Coimbra tá aí. Um abraço. Um abraço a todos que participaram. E, bom, o vídeo vai ficar aí no canal também, para quem quiser assistir. Eu vou fazer alguns acertos e upar novamente depois, mas vai ficar aí no canal. E é isso. Fala aí, meu amigo. Beleza, cara. Eu me senti muito lisonjeado, né, do teu contato, e que chegou a mim através do Luiz Diogo, né, ele que me falou, né, olha que bacana aqui, cara, e tal. Fiquei muito feliz, né. E sabe que em relação a esse trabalho que tu faz aqui no teu canal e da tua banda, e o próprio trabalho que eu escrevi, como a guisa, digamos assim, de trabalho de conclusão de curso, eu me lembro de uma frase de uma teórica da literatura, especialista em literatura latino-americana, que é a Bella Iosef, que ela diz que escrever é prosseguir uma obra coletiva anterior. Então, tudo que se soma, até eu falo disso de certa forma também no TCC, que o meu é mais um trabalho que se soma a essa busca, né, de artistas como Sérgio Sampaio, do que isso representa. Então é isso, vamos se juntando, vamos prosseguindo esse trabalho dentro da sua temática própria, ou individual, coletiva, né? Acho que cada um que contribui é importante na montagem desse quebra-cabeça, né? E o meu trabalho é só mais um que dá uma pequena contribuição, que tem como base a biografia, né, que chegou até nós. Por isso que eu achei importante usar muitos dados biográficos, porque o Sérgio Sampaio é um cara que não é muito conhecido, até hoje é bem mais, mas na época que eu escrevia era bem menos, né? Então era importante destacar aspectos biográficos dele para que as pessoas ficassem conhecedoras, né, da história dele. E a análise das canções está dentro da perspectiva da canção que o trabalho desenvolvido lá dentro da URSS procura dar, né? Dessa identificação do que está por trás, né? E do que se apresenta ali. E a obra do Sérgio Sampaio tem muito a ver com a própria pessoa dele, né? Nessa fusão de eu lírico e eu pessoal. Então é isso, vamos somando esforços aí que a luta continua, né?